Olá pessoal, meu nome é Marco Aurélio Cruzariol, eu sou biólogo e pesquisador do Museu de História Natural do Ceará, professor Dias da Rocha. O Museu de História Natural do Ceará, ele está no campus da UES, aqui no município de Pacoti, né? E a gente trabalha aqui com animais, né? Por enquanto a parte botânica está em Fortaleza, no futuro deve vir aqui para Pacoti também. Nós trabalhamos aqui principalmente com os animais regionais, mas o nosso interesse é em toda a fauna do estado do Ceará. O Museu de História Natural do Ceará, ele possui pouco mais de 1 ano e meio em funcionamento, no entanto ele vai passar agora pelo processo de institucionalização dentro da Universidade Estadual do Ceará, para que ele possa de fato nascer, né, e poder começar a receber visitações e para a gente montar exposições aqui no município de Pacoti. Coleção científica, ou seja, ela é guardada em armários, acondicionado com cuidado, longe de luz, de sujeira, para que a gente possa preservar ela pelo máximo de tempo possível. Então é diferente de uma coleção, por exemplo, que a gente faz na exposição, que a gente daí coloca os animais em posições diferentes, onde eles vão tomar luz, vão poder algumas vezes receber o toque, das pessoas visitantes. Então essa é uma coleção científica, de invertebrados nesse caso. Então elas são classificadas por especialistas em cada grupo e com o tempo a gente vai conseguindo os especialistas, porque algumas espécies são muito difíceis de serem identificadas. Algumas precisam até mesmo ser feita análise molecular, estudo de DNA. Então, com o tempo, a gente vai ter, de fato, uma classificação exata de cada um dos indivíduos que a gente tem aqui na coleção. Aí aqui nós temos a coleção de crustáceos, que são os caranguejos, goiamuns, lagostas, os camarões. Então aqui a gente pode ver um grande caranguejo, o tamanho da pata dele, que ele utiliza para demarcar território, para conquistar fêmeas, para defender territórios, através de briga com outros machos. Uma coleção de aranhas muito grande que a gente tem. Eu acho que desses invertebrados, talvez a coleção de aranhas seja a maior que nós temos aqui no museu. Vem cá para vocês verem a coleção de mamíferos. Nós tínhamos o Aldo, que trabalhava com mamíferos. E aí ele é um taxidermista, que a gente fala, que é pessoas que empalham animais. Então aqui nós temos um tamanduá mirim, que ele é daqui de Pacoti mesmo, ele acabou sendo morto, por alguns cães, e a gente absorve esses animais que morrem atropelados, que morrem acidentados, e aí eles acabam virando uma peça de museu. Então aqui o tamanduá mirim, ou tamanduá de colete, que ele tem esse padrãozinho de coloração que parece que ele está usando um coletinho. Essas unhas bem grandes, que eles utilizam para quebrar cupizeiros, se alimentar de cupim. Então, essa aqui é uma taxidermia de um tamanduá mirim daqui de Pacoti, que no futuro vai ser utilizado em exposições, Um ouricinho antigo, chama de quandu, Quanduzinho. Até para manusear ele é difícil. E aí esse quandu, ele está no que a gente chama de pele científica. Porque, por exemplo, esse tamanduá é uma pele artística, uma pele utilizada para exposições. Já o quandu, ele está nessa posição que ele é utilizado para pesquisa. Então ele fica de uma forma que ele pode ser facilmente guardado em gavetas, preservado de luz e poeira, e facilita para o pesquisador poder estudar. Então esse é um animal que ele deve durar aí pelo menos mais 300, 400 anos, se ele for bem conservado, até mais do que isso. A gente, quando prepara um animal desse, é para que ele dure eternamente, E aí a coleção de mamíferos, nós sempre temos associado a ela os crânios. Então esse é o crânio do quandu. Ele está numerado com o número do museu, MHNC, MAM, que é coleção de mamalogia, e aqui o número, Ele é o número 65 da nossa coleção.
Então, algumas espécies de mamíferos, elas só podem ser identificadas pelo padrão de dentição, através do tipo de dente que ele possui. Então, é muito importante a gente ter associado ao animal a pele, né, o crânio dele, para o pesquisador poder identificar com precisão qual espécie ele pertence. Mais uma vez, a gente tem aqui peles científicas, né? Esse é o gambá, né? A gente chama de Delphis, é o gênero. Tem esse rabinho pelado. Mais uma vez, então, aqui a pele científica. Nós temos 2 espécimes, né? Então, nós começamos a fazer com o tempo séries de espécies. Essas séries ajudam a gente a entender a variação entre plumagem, entre a pelagem e a morfologia de cada um desses animais, né? Em cada região a gente tem, assim como os humanos, né, a gente tem variações, né? A gente tem também algumas espécies. A gente só pode conhecer isso através de séries de coleções, né? E mais uma vez, como eu falei para vocês, nós temos aqui os crânios desses 2 gambazinhos. Temos a etiqueta, né? Nem falei da etiqueta, a importância, né, dessas etiquetas. Aqui a gente tem o nome, a identificação da espécie, de Delphis marsupialis, o sexo, esse aqui era um macho, e a localização que ele foi encontrado. Então esse aqui foi em Pacoti, exatamente aqui na sede do museu, né? Aí temos a medida, temos quem foi a pessoa que coletou e a data. Então ele foi dia 20 de janeiro desse ano de 21, capturado no chão. Então todas essas informações, né, elas vão permitir que daqui a 200 anos a gente saiba que tinha gambá pelo menos aqui no museu, que talvez pode não existir mais. É uma prova física, né, de uma espécie que existia na região. Esse aqui é um cachorrinho do mato, né, algumas pessoas chamam de raposinha. Nomes populares, né, são muitos e varia conforme a região. Esse animal ele foi encontrado atropelado na estrada, aí ele foi doado para a gente e no futuro vai fazer parte também das exposições aqui do museu. Foi preparado pelo Dr. Aldo, que era o nosso mastozoólogo. Ele foi coletado em 27/6/2017. Aí ele ficou todos esses anos congelado, né, que a gente pode congelar, e aí depois ele foi preparado só esse ano. Esse aqui, ó, eu vou tirar porque é muito pesado. Esse é um esqueleto que nós ganhamos de uma doação que veio lá do Piauí, lá de Teresina. Eles têm um zoo botânico e aí lá morreu um urso. A gente ainda não sabe a espécie exata desse urso, que a gente só pegou o esqueleto, né, e é preciso um especialista identificar. Mas aí eu fui para lá para buscar esse urso e agora no futuro a gente quer montar ele em pé, né, para a exposição, que vai ficar muito legal. Imagina, a gente vai ter um urso montado aqui em Pacoti para os visitantes, né? Imagina as crianças de Pacoti, né? É um animal incrível, né? Ele era de cativeiro, então a gente percebe que a dentição dele tinha algumas cáries pela alimentação diferente da natureza, né? Aqui é a escápula, né? Então aqui nós temos uma coleção de insetos, né? Essa parte de cima aqui, basicamente, são mariposas, né? Então nós temos, basicamente, a nossa coleção é de mariposas, de insetos, aqui da Serra de Baturité, né? Então essa é a importância do museu aqui também, porque a gente acaba formando coleções regionais, né? Então nós temos, olha só que maravilha que é essa mariposa. Possui como se fossem olhos falsos, né? São ocelos que acabam assustando aves, vamos dizer assim, evitando que ela seja predada, né? Lembra um olho de coruja, né? Mariposas também, olha só, tem uma transparência na asa, né? Pelo menos pra gente parece transparente, talvez pra mariposa ela enxergue algum padrão, né? Porque elas enxergam ultravioleta. E a gente pode ver essas antenas, que elas são cheias de saliências, né? Eu vou pegar ela. Essa daqui é uma mariposa de Madagascar.
É muito bonita, né? É uma das mais coloridas que nós temos aqui. Aqui embaixo também. E a gente pode ver, nós temos etiquetas, né, que identificam a espécie, a data, tem todas as informações aqui. Nós temos aqui mais borboletas e mariposas. Aqui são as borboletas. Borboleta é uma, mariposa é outra. Normalmente as mariposas são noturnas e as borboletas são diurnas. Existem outras diferencinhas, né? Mas basicamente essa é a principal diferença. É muito bonita, né? Aqui, essa aqui tá boa de ver o olho. Ela não tá bonita, mas o olho é aqui, ó. Isso é daqui, gente, é daqui da serra, né? Então a gente ainda não conhece quase nada da biodiversidade da onde a gente vive, né? Mariposa. Aqui também nós temos mais borboletas. Essa aqui são borboletas muito interessantes. Elas são chamadas borboletas estaladeiras. Você já deve ter ouvido, talvez não tenham percebido. Mas elas ficam muitas vezes nas árvores, em coqueiros, né? É bem comum elas ficarem inclusive de ponta cabeça nas árvores. E aí quando duas se encontram, elas produzem um som que são vários estalos. Então chamam de estaladeiras. Eu não sei dizer como que elas produzem isso, né? Deve ser até fácil descobrir na internet, mas eu não sei. Mas elas são bem conhecidas por isso. Existem lendas e tudo mais em cima dessa espécie. É muito bonito. Mas às vezes uma espécie possui uma toxina no corpo. Então os animais não predam essa borboleta. E aí outras espécies de borboleta acabaram evoluindo para ter exatamente a mesma coloração. Porque daí ela acaba enganando os predadores, né? Porque os predadores vão achar que é aquela espécie que é a que possui toxina, né? É um besouro. Olha só o brilho que ele possui, né? Brilhoso. Olha só. Parece de metal, né? Serra-pau, isso aí. Besouro serra-pau. Eles utilizam, né? Essa mandíbula para cortar a madeira. E bota os ovos ali onde ele cortou, né? Ele corta para reprodução. E tem alguns rola-bosta que chama, né? Esses são pirilampos. Pirilampos vagalumes, né? É porque algumas espécies, eles produzem entre aspas, né? A luz do lado do corpo. Algumas espécies produzem luz na cabeça, né? Tem muita variação de vagalumes. Olha só isso. Aqui é uma caranguejeira que eu... né? Essa aqui eu fiz esse ano. Montou tudo, Essa é uma espécie de caranguejo. Oi? Montou, foi. Sim, ela passou por um processo como se fosse uma taxidermia, né? A gente corta o ventre dela, retira o material, passa os produtos químicos para preservação, né? E ela é daqui de Pacoti, é muito comum, caranguejeira aqui em Pacoti. Não é venenosa, não? Não é venenosa não. O perigo dela é que ela tem essas cerdas, né, como se fossem pelos, e quando ela se sente ameaçada, ela solta esses pelos. E aí se ele cai na respiração, né, no pulmão, ele pode causar alguns problemas em algumas pessoas. Esse aqui chama barata d'água. É uma barata d'água. Esse é barata mesmo. Esse aqui não é barata não, esse aqui é outro grupo, não tem nada a ver. E eles são predadores, né? Ele tem essas garras aqui para pegar os insetos que eles se alimentam. Não só insetos, tem registro até de pegar alguns pequenos vertebrados, como pererecas. Esse é uma espécie de gafanhoto, né? Então aqui a gente montou ele com um lado da asa aberta, porque depois que ele seca, ele não tem como mais abrir a asa dele, né? Então a gente teria que quebrar esse animal para analisar. Então a gente sempre monta um lado com a asa aberta para que o especialista possa estudar os padrões de coloração, né? Então nós temos duas espécies aqui de gafanhotos. E essas mariposas são bem interessantes também, que elas imitam beija-flores. Elas são diurnas, né? São bem parecidas com beija-flores. Quando a gente vê elas nas árvores, tem vários estudos a respeito. Aqui nós temos uma coleção, né, de cobras, de serpentes,
né? E é muito interessante porque a maioria das pessoas não sabe identificar, né, as cobras. E elas acabam matando sempre achando que são venenosas. Então, grande parte da nossa coleção, ela acaba sendo doação de pessoas que encontram cobras no quintal e matam. Só que a grande maior parte delas nem são venenosas, né? Mas aí a gente aproveita, obviamente, para a coleção. Então, nós temos todas as informações, onde elas foram coletadas. Cada indivíduo, né, tem um número. Esse número é único, é um número tombo que a gente chama. Então, o Museu de História Natural daqui do Ceará só tem um indivíduo com aquele número. Então, se um pesquisador fizer um trabalho com esse indivíduo aqui, ele vai citar no trabalho dele essa numeração. Ela é única. Daqui 500 anos, ela vai continuar sendo única. Então, qualquer especialista que quiser ver esse bicho no mundo, ele vai vir aqui e vai falar, eu quero ver a cobra número 54. Então, ele vai poder encontrar essa cobra e ver se aquela publicação, de fato, o que o cara falou, né, ou a mulher, no caso, né, a pesquisadora, falou estava correto. Então, ele pode vir aqui tirar a prova, né? Aqui, ó. Essa aqui é uma espécie de jararaca, né? Algumas pessoas chamam como urutu, é uma Bothrops atrox, né? Aqui a gente consegue ver a presa, ela inala o veneno. É um bicho lindo, né? E um dos problemas que existe nas coleções de cobras é porque como as pessoas matam, né, normalmente a paulada, a maioria das cobras vem com problemas na cabeça. Então isso atrapalha muitos especialistas, né? É bem comum você ter grandes coleções de cobra, mas com poucas cobras que estão de fato inteiras, né? Que foram coletadas por especialistas e sacrificadas da forma correta. Essa é uma espécie, né, de serpente muito comum aqui na Serra. E como ela fica muito grande, ela acaba botando medo nas pessoas, né? Então é uma cobra, infelizmente, que muita gente mata aqui na Serra, né? E morre atropelada. Essa aqui eu não sei a origem dela. Eu não sei. Eu acho que essa cobra aqui, ela estava em Fortaleza e ela não tem registros da documentação dela, né? Tanto que a gente utiliza ela para exposições. Porque é uma cobra que ela pode ficar na luz, que se ela estragar não tem tanto problema, porque ela não tem as informações científicas associadas, né? Olha os detalhes. Sim, a técnica que ele foi conservada, né? Que facilita a observação. Então vocês podem reparar que as outras cobras, elas estão numa posição diferente dentro do pote já, né? Aqui nós temos uma cobra conhecida como caninana. É bem comum aqui na Serra também. É uma espécie que vive principalmente em cima das árvores, né? Preda os animais que dormem em árvores, por exemplo, né? Então, nós temos, como eu falei, lá para os mamíferos e também aqui para a cobra, cada uma tem o seu númerozinho único, né? Então, esse espécime, ele tem aqui o seu número Répteis 287. E uma característica importante para serpentes é o formato do pênis. Então, o especialista, quando vê que é um indivíduo macho, ele pega o pênis e faz um processo que permite que esse pênis possa ser estudado por qualquer especialista depois. Porque depois que ela está preparada sem estar com esse pênis virado para fora, fica muito difícil estudar ele. E ele traz informações que muitas vezes pode identificar qual é aquela espécie, além de trazer outras informações de como deve ser a cópula desse animal, né? Através do tipo de pênis que ele possui. Esse aqui é um tejo, ou teiu, né? É um lagarto também relativamente comum aqui na região. Sofre muito com os cachorros, né? Que correm atrás deles. Sim, muita gente se alimenta, né? De tejo. É um bicho lindo, né? Ele às vezes é predador de ovos de galinha, então também acaba, né? Mas é isso, é o ambiente natural dele, o ser humano chega com as galinhas, né? Ele vê aquilo ali como um recurso. Muitas vezes, para ter a casa no local, é preciso desmatar, né? Então ele acaba ficando sem o alimento natural dele e ele acaba partindo para se alimentar dos ovos. Também montado, ó, numa posição científica, assim como as serpentes, tem os seus númerozinhos únicos. Esse é o réptil, né, o R,
214. Bom, aqui nós temos a coleção de aves e é uma coleção científica, né? Por isso que elas estão deitadinhas assim. Parece que estão acabaram de morrer, né? Não está naquela posição de exposições, né? E elas são classificadas então por grupos, né? Então, se você olhar, por exemplo, a gaveta das gaivotas, você vai encontrar praticamente somente gaivotas, né? Então, nós separamos por grupos. E é uma da coleção de vertebrados, talvez a coleção de aves daqui do museu seja uma das maiores. E é provavelmente a maior coleção de aves cearenses no mundo, né? Que a gente tem. A famosa saracura ou siricóia, né? Como é conhecida aqui na região. É o grupo das saracuras. Então nós temos outras espécies de saracurinhas, né? Ó, que a gente chama de pinto d'água. Ele é um parente da saracura. Eles possuem esses pés com dedos bem longos, que permite que eles andem nos brejos sem que eles afundem. Nós temos o grupo dos bacuraus, curiango. São aves noturnas. Esse é um macho mesmo, tá certo? Ele possui essa garganta branca que facilita com que as aves se comuniquem no escuro. Então essa coloração branca permite que a ave mostre, né, vamos dizer, a sua beleza e a sua presença para outros indivíduos da espécie. Então é bem comum. Essa já é uma outra espécie que a gente vê que além da garganta branca, ele possui algumas penas brancas na cauda. Esse aqui é uma tartaruga que não está tão bonita, mas ele é o famoso urutau, ou mãe da lua, né? Ele possui uma boca enorme, a boca dele vem até aqui. Então quando ele abre, ele forma de fato uma caçapa ali que permite com facilidade ele capturar insetos em voo. Tem uns bichos bem coloridos aqui para baixo. Aqui é o grupo dos pica-paus e dos tucanos, né? Então o pica-pau é uma coisa bem interessante, que os machos parece que passaram blush, né? Então a fêmea seria exatamente essa coloração, porém sem essa parte vermelha aqui da bochechinha dele, que é uma característica então dos machos dos pica-paus. Ele possui um longo topete, essa espécie, uma espécie bem comum aqui na serra. Nós temos em contrapartida pica-paus bem pequenininhos, como por exemplo esse daqui, que eu não sei o nome popular desses animais, porque trabalho só com nome científico, ainda mais que fica viajando, né? Cada região o pessoal chama de um nome. E esse é um machinho, o macho dessa espécie possui a cabeça vermelha. O que nós temos aqui, provavelmente é a maior coleção dessa espécie de tucaninho, que a gente chama cientificamente de Selenidera gold, né? Esses com o peito preto são os machos e essa marrom é a fêmea, né? Essa uma espécie que ela ocorre aqui na Serra de Baturité, uma população, e depois a outra população a gente só vai encontrar lá na Amazônia, né? Então ela é uma espécie que está isolada, que só ocorre aqui na Serra de Baturité, fora da Amazônia, em todo o Brasil. E pode ser que no futuro venha a ser reconhecida como uma espécie diferente. Então vai ser uma espécie, caso ela venha a ser reconhecida, obviamente, como uma espécie típica do Ceará, da Serra de Baturité. E todos esses indivíduos aqui, eles vieram por doação, por ter batido em janelas com vidro. Eles não reconhecem o vidro, né? E eles acabam se acidentando. E essa espécie é muito comum morrer e acidentar, né, em vidraças aqui na serra. Então a gente vê a importância, né? Nós só temos uma população aqui na serra que está morrendo aos montes em vidros. E a gente pode descobrir que no futuro ela seja uma espécie nova e ela já vai nascer como uma espécie extremamente ameaçada. Não só pela população ser pequena, como porque as construções humanas estão eliminando ela do ambiente natural que ela vive, né? Peixinho dele, que lindo. E essa é a fêmea.
também super importante aqui da Serra, você já deve ter ouvido falar, que é o periquito cara suja, né? É bem famoso, a principal população dessa espécie está aqui na Serra de Baturité. Ela ocorre em outras localidades somente no Nordeste, mas a maior população vive na Serra de Baturité. Vem pessoas do mundo todo somente para observar essa ave aqui na Serra, todos os anos, muita gente só para observar ela na natureza. Periquito cara suja. Esses aqui são conhecidos como arapaçus. Nós temos aqui várias espécies, né? E uma característica bem interessante dessas espécies é que elas possuem diferentes formas de bico. Então, se a gente pega essa espécie, por exemplo, ela tem um bico curvo, relativamente curto. Essa do lado esquerdo tem um bico praticamente reto, com uma pontinha, né, em forma de cunha. E nós temos essa outra espécie que tem o bico bem longo e curvo, né, o arapaçu beija-flor, como muitos chamam. Então, através dessas formas de bico, nós podemos identificar a forma que essas espécies buscam alimento na natureza. Então, por exemplo, deixa eu guardar eles aqui. O beija-flor, né, o arapaçu beija-flor, o que ele faz? Ele utiliza esse bico longo para explorar o interior de cavidades, especialmente bambu. Então, quando ele encontra um buraquinho dentro do bambu, ele insere, né, esse bico ali dentro e ele consegue encontrar possíveis insetos para se alimentar. Essa espécie aqui, por exemplo, hoje em dia nós chamamos ela de tovaca campainha, né? Camesa campaniçona. Porém, a população que vive aqui na Serra de Baturité, mais uma outra população de Alagoas, elas possuem algumas colorações, algumas partes do corpo que possuem uma coloração diferente das espécies que ocorrem no Sudeste. E o canto dela também é diferente. E provavelmente essa seja então uma espécie nova que nós temos aqui da Serra de Baturité. E essa espécie, há 15 anos atrás, ela era relativamente comum em várias áreas aqui da Serra. E hoje em dia nós só estamos encontrando ela numa região muito específica, próximo lá do Pico Alto. Então a gente vê que também, se for uma espécie nova, é uma espécie nova para a ciência mesmo, né? Ela já vai nascer também extremamente ameaçada de extinção. E nós, aqui no Ceará, temos então que obrigação de preservar essas espécies, né? Esse animal aqui, ó, ele foi preparado no dia 23 de dezembro de 1993, de Guaramiranga. É um grupo bem difícil de identificar, né? Mais para especialista mesmo. Aqui a gente olha, parece que é uma espécie só praticamente, né? Mas quase cada uma é uma espécie diferente. Mas aqui a gente vê o tamanho do bico desse animal, ó. E ele parece um bem-te-vi, né? Só que olha o tamanho do bico dele. Agora esse sim é o bem-te-vi. Olha como eles são muito parecidos, ó. Só que olha a diferença do bico, né? Então, basicamente, se você vê esse animal na natureza, você precisa olhar o bico dele para saber se ele é um bem-te-vi ou esse animal aqui que tem esse bico grande, que é conhecido como nei-nei. O famoso Guaramiranga. Esse aqui é um macho, né, de Guaramiranga. E essa aqui é uma fêmea do Guaramiranga, né? A fêmea, ela tem essa coloração porque ela faz o ninho, ela que choca os ovos, ela cuida do filhote. Então, se ela vai ficar deitada no ninho, ela precisa ter a coloração bem camuflada, né? Para que predadores não encontrem ela. Você imagina se fosse esse animal no ninho no meio da floresta, né? Ele seria facilmente encontrado. E ele tem o mesmo nome do município aqui vizinho, né? Guaramiranga. E essa espécie, ela também só ocorre aqui, basicamente como o tucaninho, ela só ocorre aqui na Serra de Baturité. Depois as populações só são encontradas no Maranhão. A população mais próxima está no Maranhão, quase 1.000 quilômetros daqui. Então, fora da Amazônia e de parte do Cerrado, o único local no mundo onde essa espécie é encontrada é aqui na Serra de Baturité. Então também é uma ave que morre com muita frequência em vidraças.
como ela é bem colorida, chamativa, né? Quando ela morre em vidraças, a gente acaba recebendo esses animais. Diferente de outros animais que são menos coloridos, quando morre as pessoas acabam deixando de lado, né? E esse animal aqui, ó, ele é de 1987. Tem, portanto, aí quase 40 anos. Que ele está aqui preparado e a gente pode ver que o espécime está como se tivesse novo, né? Parece que ele morreu agora.